Olá, você que nos acompanha aqui pela Rádio Legalidade, com muito prazer, com muita alegria, que estamos iniciando mais um podcast da Legalidade. Um espaço democrático, de diálogo, de reflexão, para que possamos convidar lideranças de todas as regiões do nosso Brasil para discutir as pautas mais relevantes da nossa sociedade brasileira. No entanto, nosso convidado especial de hoje é um jovem trabalhista do PDT, primeiro suplente de vereador da cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, e também secretário de comunicação da capital. Seja bem-vindo, Yuri Ferrell. Eu que agradeço o espaço, o convite, né? É uma honra participar de um podcast de verdade, como a gente vê muito hoje, o pessoal fazendo uns podcasts encenados, saber que estou em casa aqui no PDT e que a gente vai poder contribuir com esse debate público aí sobre as eleições, trabalhismo e história do PDT também. Podcast de verdade na Rádio Legalidade. Na Rádio Legalidade, né? É uma honra, o peso disso aqui, né? Verdade. Mas para a gente iniciar então, Yuri, o nosso bate-papo, gostaria de que tu falasse um pouquinho quem é o Yuri, o que te motivou a se filiar no PDT, a entrar para a política, né? Fazer um trabalho brilhante também aí na Secretaria de Comunicação do estado de Porto Alegre, né? Na verdade, na cidade de Porto Alegre. Começando pela última pergunta, né? Então, a comunicação sempre foi uma aptidão minha, né? E sou servidor público da área de educação, no Instituto Federal de Educação, sempre trabalhei com audiovisual, sou técnico audiovisual lá. E essa questão da comunicação eu sempre usei também num sentido solidário. Um senso de justiça, eu sempre tive uma questão de caridade, de participação pública na minha região, era uma coisa mais limitada ao local, mas eu sempre tentei usar, ainda mais com o surgimento das redes sociais lá em 2004, dali para frente, em prol de fazer essas ações, né? E a simpatia pelo PDT sempre foi muito grande, pelo Brizola mesmo, eu lembro dele vivo, né, de quando eu tinha ali meus 14 anos, lembro da figura política dele, e a simpatia sempre foi, então perdurou ao longo dos anos, e eu sabia que se um dia eu fosse entrar para um partido seria o PDT. Não era afiliado, fui me filiar bem recentemente mesmo, mas que nem eu brinco, né? Como eu não sou sócio do Grêmio, mas sou gremista desde criança, não era afiliado ao PDT, não conhecia ninguém, mas alguma coisa era pedetista desde criança, trabalhista desde criança. Então, e ali por 2021, mais ou menos, eu começo a me envolver um pouco mais no trabalho comunitário, e meio que ao natural eu percebo que as ações que eu estou tomando, os espaços que eu estou ocupando, eu estou sendo referendado pela comunidade pequena num primeiro momento, assim, num grupo, mas que eu vejo que as pessoas estão se sentindo representadas. E aí, se eu não conseguir olhar para minha região e encontrar alguém da região que supria essa necessidade de representatividade que eu mesmo não tinha, eu decidi, então, eu vou ser essa pessoa. Se eu ninguém aqui me dá aquela condição, aquela tranquilidade de votar, essa vai ser a pessoa que eu queria que representasse a gente, vou fazer meu esforço para ser essa pessoa e ver quem é que vem comigo. Grato pela minha comunidade, eu consegui fazer mais de 2.000 votos, né? Hoje sou o primeiro suplente com o falecimento do professor Enio Kaufmann, e tive as várias gratas oportunidades também de assumir como vereador nas ausências do nosso titular Márcio Binzelina, que me deu a oportunidade de vivenciar, de participar de votações importantíssimas e sentir o jogo, e hoje estou aqui, e isso me projetou também de alguma forma dentro do partido, dentro do cenário local, municipal, regional, partidário. E é um momento que eu estou muito feliz de estar vivendo, ainda mais no contexto estadual agora, do que vem se aproximando com essa real oportunidade da gente voltar ao Piratini depois de muitos anos, né? Isso a gente vai falar daqui um pouquinho mais, né? Que é um dos temas principais também do nosso podcast, que é sobre as eleições de 2026. Mas então, nesse momento, eu gostaria de te parabenizar pela expressiva votação que colheu das urnas da cidade de Porto Alegre, da população. Isso demonstra responsabilidade, né? Confiança, porque voto é confiança. E também, né, te parabenizar pela coragem, né, de colocar o nome à disposição e de fazer o embate necessário. Eu pude ter também a oportunidade de acompanhar o teu trabalho pelas redes sociais, no momento importante em que tu assumiu
a vaga, né, de vereador realmente lá na cidade de Porto Alegre, e travou um debate importante lá, sendo contra a privação da DEMAI, que é o Departamento de Água e Esgoto lá de Porto Alegre. E isso com certeza demonstrou, né, para aquilo que tu veio, e realmente muito bem alinhado com as diretrizes do PDT, alinhado com o discurso do Brizola. Meus parabéns, né, por essa tua atuação. Obrigado. Uma honra mesmo. E é isso, né? O vereador, ele é o porta-voz dos anseios da população. A gente sabe também da tua atuação nas bases, né? Sempre atendendo às demandas, às reivindicações. Inclusive, tu está aqui em Porto Alegre hoje, né? Visitando a sede nacional do PDT, mas também encaminhando demandas aí nos ministérios, nos gabinetes. Gostaria que tu comentasse um pouquinho a respeito. Sim. O vereador, né, ele tem um trabalho muito local. São as consideradas demandas pequenas, se tu for comparar com deputados, né? E muita coisa a gente consegue resolver por lá. Só que, aos poucos, tu vai tomando uma dimensão, as coisas vão chegando pra ti, tu vê que tu pode fazer mais. Só que existe uma burocracia técnica, viabilidade, e muitas vezes falta braço para tu fazer sozinho na tua região. E aí, nessas horas, a gente tem que recorrer aos nossos deputados, quando são questões estaduais e federais, para entender a viabilidade, como a gente consegue buscar isso, né? É importante para a comunidade conseguir entender, assim, que coisas locais a gente consegue resolver por lá, mas, por exemplo, eu tive a grata felicidade de levar para minha região lá, trazer, né, uma emenda de R$50 mil para a cultura local, através de um CTG, com o qual eu construí junto com eles uma atividade social de ensino de dança gaúcha para crianças, como incentivador até para a gente conseguir esse recurso através de um deputado estadual. E agora, mais recentemente, para o Instituto Federal de Educação, Campus Porto Alegre, que foi atingido severamente pelas enchentes, né? Consegui também intermediar, viabilizar, trazer, né, a emenda, ser esse canal de articulação, de diálogo para conseguir garantir esse investimento. E a gente é só o carteiro, né? Eu brinco com o pessoal, eu tô trazendo a emenda, mas eu tô trazendo porque alguém conseguiu viabilizar, disponibilizar pra gente isso, né? E são a Força Aérea, né? Eu brinco assim, a gente tá lá na base, tem a Força Aérea passando por cima e dando esse suporte que a gente precisa, são esses nossos deputados. Então a gente vem hoje para Brasília com muita confiança, com muita vontade de fazer mais pelas outras áreas também. Se essas duas foram cultura e educação, vai chegar a vez da saúde, vai chegar a vez da segurança, mas não basta vontade, precisa entender o processo, entender as nuances, quem que vai receber, como é que a gente vai articular para de fato chegar. E é uma experiência incrível, assim, de nem ser titular do mandato e já ter conseguido trazer recursos a nível estadual e municipal para nossa comunidade, devido à confiança que esses parlamentares depositaram em mim, vendo o meu trabalho, minha dedicação, às vezes ficar na sala de espera, bater na porta, passar com pires, né? Porque, no fundo, a gente sabe o quanto aquilo é impactante lá na ponta. O ensino público gratuito de qualidade, como no Instituto Federal, que transforma vidas, que forma jovens e adultos. E na cultura, então, nem se fala, que a educação e cultura está muito alinhado com o pensamento pedetista trabalhista, que sempre foi meu norteador também. Esse é um trabalho de extrema importância, né? O vereador fazendo essa intermediação, buscando recursos junto ao governo federal, junto aos deputados, porque nada se constrói sem dinheiro, né? Principalmente se tratando de infraestrutura urbana, também rural, na área da educação, na saúde, a gente precisa de investimentos. E esse trabalho de captação de recursos é de extrema importância. E a gente sabe que tu é bem alinhado também aí com o deputado Afonso Mota, né, uma das lideranças fortes lá. Luiz Marenco e o Afonso Mota são os grandes apoiadores, eu trabalho muito com eles, assim. A gente tem também Pompeu de Matos, né? Pompeu. Representações do Rio Grande do Sul que fazem também toda a diferença para que, como falou o nosso vereador, né, e secretário de comunicação, Yuri, para fazer a diferença lá na ponta. Mas eu gostaria que tu comentasse, Yuri, com relação àquele embate que tu teve lá na tribuna da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, sendo contra a privatização da DEMAI. Sim. Como é que foi? Foi...
Na primeira vez que eu assumi foi quando o prefeito propôs. Ele apresentou a proposta. E naquele dia já me manifestei contra, ferrenhamente contra, né? Não deixei margem para dúvida, assim. E naquele momento eu senti assim, tem tanta coisa que eu voto aqui que é uma posição minha, eu não preciso dialogar tanto na base, mas a privatização do DEMAI ela era uma posição que não dependia tanto do que eu queria, ela era uma coisa enraizada na história do PDT, então ali era um voto, o partido estava votando ali mesmo, né? E aquele dia eu tive essa oportunidade, o processo foi rolando e eu ainda imaginava assim, imagina se eu tô de novo quando ele for de fato para votação. E o nosso líder, nosso presidente municipal estava em viagem e acabou acontecendo, o governo meio que tentou colocar de surpresa lá e caiu para mim. Eu até quando eu chego na tribuna eu digo isso, né? Que quis o destino que assim como quando foi apresentado no dia da votação eu também estivesse ali para dar aquele não rotundo do PDT contra a privatização do DEMAI, né? Foi uma sessão tensa, foi até 2 da manhã, eu fui acusado, fui atacado, ataquei de volta, mas sempre com a firmeza de quem sabe o que está fazendo. Não titubeei, o PDT não titubearia, o Brizola jamais, né, teria dúvidas sobre em qual lado a gente estaria naquele momento. E eu me restou ser grato por ser aquela voz naquele dia ali, né? E o que mais chamou a atenção da população e dos próprios pares lá da casa foi a tua coragem, né? De principalmente ser no segundo dia aí que tu assumiu, né? Primeiro assumiu num primeiro momento e no segundo foi já a votação, mas mesmo assim teve a coragem, né, de ir para o embate. Isso geralmente a pessoa já dos primeiros dias fica meio encolhido, que tu foi totalmente diferente, né? É o compromisso público com o cidadão e com o município, principalmente. Tem uma coisa que me incomoda muito, é essa questão eu brinco em conversas paralelas, assim, que é o vereador federal. Que sobe na tribuna para fazer recorte para a internet e para falar sobre Trump, Irã, sobre questões que são debatidas aqui em Brasília, na Câmara dos Deputados, e que tu não vê ter um trabalho local, tu não vê a pessoa ir brigar por pavimentar uma rua, por melhorar a iluminação, por garantir saneamento para a comunidade. Tu não vê a pessoa se dedicando para a sua cidade. E aí é um recurso público que está sendo utilizado ali na Câmara, naquela tribuna, para a pessoa fazer um discurso nacionalista, que ela pode ter a sua opinião, ela pode usar as redes sociais dela para expressar tudo o que ela pensa, mas naquele momento é um trabalho para o município. É o contribuinte municipal que te elegeu, é por ele que tem que brigar por questões municipais. Eu sou um municipalista, assim como o nosso deputado Afonso Mota também se identifica. E como eu sou de um município, eu entendo que a gente tem que ter esse respeito pelo cidadão, ainda que muitos não entendam a divisão das esferas e pelo que cada um briga, quais pautas, quais demandas são de cada esfera. Mesmo que eles não saibam, a gente não pode se aproveitar disso para ganhar engajamento pura e simplesmente. A gente tem que fazer o nosso trabalho na questão realmente que nos compete. E a questão do DEMAI era uma questão central que não tinha como ficar sem resposta. Não era a questão... Aí eu volto a dizer, né? Ali eu vesti uma camisa de institucionalidade histórica. Eu não podia simplesmente dar um não. O não já era certo. O não era o PDT dado ali, né? Era o Brizola guiando, né? Mas precisava também ficar registrado. E nas 10 vezes que eu subi naquela noite, o posicionamento firme, assim, ó, a gente não simplesmente votou. A gente deixou claro, claríssimo e cada vez mais claro qual lado a gente está, que é o do serviço público de qualidade, naquilo que atende a população, naquilo que é essencial, né? Básico. Não pode ser uma mercadoria. Tem coisas que não podem ser mercadorias, né? Como saúde, como educação, como saneamento. Tá certo. Vamos falar agora então sobre eleições 2026. Tema quente, tá, né? Exatamente. Como um bom porto-alegrense, hoje o PDT nacional e também estadual já definiu a pré-candidatura à governadora da Juliana Brizola, uma mulher guerreira de fibra, com um projeto de desenvolvimento lá para o estado e também de visão e progresso para o Brasil. Gostaria de te ouvir e como é que está as conjunturas políticas lá. Sim, hoje realmente aconteceu esse movimento, é um movimento importantíssimo. Eu, quando me propus, antes de ser eleito para isso, para secretário de comunicação, eu comentava com os nossos
líderes, o presidente Vecchio também, que o PDT é um partido clássico, histórico, tradicional, e faltava um pouco para ele entrar no século XXI, voltar para o jogo moderno que é hoje. A gente não tinha algumas questões de rede social, a gente conseguiu criar esse diálogo mais dinâmico, mais moderno, e isso serve, impacta e reverbera na questão política e eleitoral também. A gente poder estar tomando esse protagonismo depois de mais de 30 anos que tivemos o Colares como nosso último governador, e 30 anos após ter o Brizola como governador, poder voltar com essa potência, com essa conjuntura, com esse grupo de partidos. É uma coalizão de partidos que pensam diferentes. Não pensasse diferente, não eram 7. Já haviam 6 unidos ali, faltava uma costura, uma articulação um pouco maior, e agora são 7. Se pensassem todo mundo igual, era um só. São 7, a gente tem muitas diferenças, mas a gente tem muitas questões que a gente é alinhado. Os pilares da justiça social, da igualdade, da educação, do que o cidadão precisa ter, a gente é alinhado. A gente pensa igual, e é nisso que a gente tem que se agarrar. Porque a gente ficar na divisão, a gente se perde pro inimigo, pro oponente, né? É nos unirmos aos divergentes para vencer os antagônicos, né? Uma clássica releitura que a gente, felizmente, está conseguindo ter a sabedoria e a humildade de fazer agora. Eu estou sendo muito cobrado, assim, algumas pessoas chegam assim, agora vocês vão com Lula, agora vocês vão com PT, e agora vocês se juntaram, vocês são iguais, não sei o quê. Se a gente fosse igual, a gente não era brizolista, a gente era lulista. Mas, como eu ouvi hoje, um mandou assim, o Brizola tá se revirando no túmulo com isso. É um desconhecimento da história política, da história nacional, da história do PDT, do trabalhismo e do próprio Brizola. Porque, por mais divergências e embates históricos que eles tenham tido num passado, na hora certa, no momento em que a coisa afunila, não há dúvidas sobre o lado que o Brizola estaria. Não há dúvida. Quem diz isso, que se revira, não tem moral para dizer isso, quer fingir que tem um respeito que trazia de alguma outra época, mas, na verdade, não conhece a história. O sapo barbudo que ele apresentou, o apelido que muita gente usa hoje, foi num contexto de união sistemática, uma união estratégica que era importante ter. O Brizola, ele foi o brasileiro que mais tempo ficou no exílio. Um dos primeiros aí, se não o primeiro, e um dos últimos a voltar 15 anos fora do seu país por uma ditadura sanguinária, sangrenta. O próprio Rubens Paiva. Rubens Paiva é trabalhista. Morreu num porão da ditadura. Era nosso, companheiro nosso. Hoje vira filme, mas a gente não pode esquecer que foi real um dia. Foi um personagem real da política brasileira. Então o PDT, o trabalhismo, o antigo PTB, nós somos o partido dos exilados, dos perseguidos, dos torturados, dos mortos pela ditadura. Então não há a menor dúvida que quando tu chega num cenário atual, em que tem um lado que nega isso, que solta foguete para isso, que relativiza isso, não há a menor dúvida de que lado o Brizola estaria. E não é a gente querer reivindicar o que ele pensa. Não, a conjuntura, o cenário e a história mostram que a gente não titubearia em estar em algum lado. Temos diferenças, não concordamos com tudo, gostaríamos de concordar em muito mais coisas, mas no fringir dos ovos, quando chega nesse momento de decisão importante e vital, que é a última decisão que tu pode ter naquele momento, não há dúvida que nós estaríamos do lado do campo progressista democrático. Com certeza. E a Juliana está sabendo conduzir muito bem isso, né? Inclusive não foi fácil essa união dos 7 partidos lá, a gente sabe da polêmica que deu, né? Das indefinições, inclusive teve que existir, teve que intervir ter uma intervenção nacional do PT, né? Porque a gente sabe da pré-candidatura de Edgar Preto, e hoje então a gente tem uma notícia que parece que o presidente Lula está intermediando também, e existe um comando nacional para que os partidos progressistas, né, que representam a esquerda, centro-esquerda, se una, né, em favor da democracia, do nacionalismo, como bem coloca aqui o nosso companheiro Yuri. Mas será um prazer o PDT ter uma Brizola no comando.
Com certeza é uma chance histórica que a gente volta a ter, a circunstância nos permitiu. A gente brinca que lá nas primeiras pesquisas, logo após a eleição municipal, nem ela própria cogitava necessariamente isso, né? Que a possibilidade de ir a governadora. E ela já foi citada, ela arranca liderando. A verdade é essa. A primeira pesquisa que surge para governo, ela já arranca liderando. E aí começou aquela coisa, não, isso é um recall eleitoral da campanha municipal, mas logo os verdadeiros candidatos vão surgir nos tratando com desdém. Mas eu te juro, para ti, olhando no teu olho, assim, para todo mundo que fala na época, a gente já falava, desde o primeiro dia que eu vi o nome dela, com 19%, se não me engano, contra 15%, contra 11% do Zuc e do Edgar, eu já pensei assim, essa mulher vai ser governadora. A gente tem que aproveitar esse momento, segurar isso, essa cena que acontece, essa fotografia de hoje e ir se agarrando nela e fortalecendo ela. A mim já estava ali, porque me parecia uma coisa assim, ó, era o povo pedindo. Se ela não tinha pensado nisso ainda, se não parecia um cenário colocado, era o povo pedindo. E a partir desse momento ela incorpora nela essa missão. Vai se preparando, vai estudando, vai juntando a carga de experiência que ela já tinha como deputada estadual, sempre do lado do povo, dos que mais precisam, da justiça social, nunca do lado que agride os interesses públicos. Então, já o cerne da cidadã Juliana Brizola, da mulher Brizola, a Brizola, já estava muito bem formado. Né? E as circunstâncias foram conduzindo para isso que a gente está vendo hoje, que te viu o tempo inteiro todo mundo desacreditando. Fora alguns dentro, mas um núcleo pequeno ali nunca titubeou, sempre pensou, dá, tem como, vai dar, tem como. Então a gente vê esse movimento hoje, essa união, e cabe frisar, eu vi hoje, escutei as entrevistas hoje do presidente do PT, Valdeci, escutei a entrevista do Edgar Preto, da forma, eles legitimamente lutaram até onde deu, fizeram um movimento legítimo de defesa da candidatura, e eu gostei de uma coisa que o presidente Valdeci disse, não houve intervenção. A intervenção seria destituição para uma mudança de decisão. E o presidente Edinho, o presidente nacional, sempre falava muito em convencimento. E a presidência nacional, a diretoria deles não foi de paraquedas que chegou ali, né? Ela chegou também democraticamente e usou da sua articulação também para mostrar uma tática a nível nacional. E o Edgar, o companheiro Edgar, sempre, ele usou muito bem a expressão, né? Eles nacionalizaram a tática eleitoral do PT nesse momento, com sabedoria, e fico muito feliz de ver essa evolução nesse diálogo. Eles sempre disseram que eles estavam abertos, sustentaram, defenderam a posição, mas sempre deixaram claro que estavam abertos. E agora a gente está avançando por uma outra fase, muitos diferentes que agora vão se unir contra os antagônicos para buscar, sim, um movimento, uma força progressista, democrática, que traga para o Rio Grande do Sul, para o Piratini, o interesse de quem mais precisa do cidadão, do que produz, do que trabalha, para a gente conseguir ter um Rio Grande melhor. Uma alternativa, e com certeza a Juliana vem com um discurso forte, muito bem preparada, né? Sei que tu também é da área da educação, ela vem também com esse compromisso, com essa responsabilidade do avô, né, Leonel Brizola, que foi extraordinário, não só lá no Rio Grande do Sul, na criação desse EPS, como também no Rio de Janeiro, fez história, um revolucionário, um visionário que projetou esse nosso país, e ela vem com esse legado também, né? E com certeza tem tudo para dar certo. Ela vem, dentro daquilo que eu comentei sobre o PDT ressurgir, renovar para o século XXI, com um novo desafio, né? Os desafios do tempo do Brizola eram uns, né? O analfabetismo, um homem público que constrói 6.302 escolas no momento em que não havia escola para todos. Tu entrar com essa prioridade e dizer nenhuma criança sem escola. Olha a grandeza disso, né? Hoje já não é mais esse desafio, são desafios novos. A qualificação, a municipalização, que tem que ser gradual, tem que ser bem organizada, não o que a gente viu no Rio Grande do Sul. A gente viu agora, eu levei essas questões para ela, eu dialogo com ela sobre isso, que é o fechamento de séries iniciais em escolas estaduais e o fechamento de séries finais em escolas municipais, chamado de reorganização, que na verdade é o fatiamento. É ferir gravemente a continuidade do ensino numa fase tão importante da formação da criança, de um futuro cidadão. Então a gente vê como a educação ela
não foi tratada com prioridade. E sem educação não tem desenvolvimento. Nada, não tem nada. A gente vê a China aí com o desenvolvimento que teve meteórico. Quando tu pensa Estado, quando tem uma visão estadista, tem seus 1000 defeitos. A gente sabe que tem muitas formas de ver o mundo entre o capitalismo, o socialismo, o comunismo e tudo mais, mas a gente não pode negar o que a gente está vendo na realidade. Tem dados postos, a China virou uma potência. Econômica mundial, né? Econômica, industrial e comercial. E a gente teve uma oportunidade de conversar com o ministro chinês no ano passado, o PDT, por fazer parte da Internacional Socialista, foi convidado, eu e o presidente Márcio Binzeli, a gente fez uma saudação junto lá com o ministro e a gente viu o quanto a educação era a base, o pilar desse desenvolvimento chinês, que hoje coloca eles como uma das grandes potências geopolíticas do mundo. Então, se a gente não começar a pensar que na nossa aldeia, na nossa região, na nossa cidade, no nosso estado, a gente pode ser a mudança que a gente quer para o Brasil e para um mundo mais justo e igualitário, a gente já começou errado. Está no lugar errado, não deveria estar na política, nem no trabalhismo, nem no PDT. E o Brizola via isso bem definido, lá atrás ainda, né? Essa questão da educação, tanto é que ele levou em tudo que é recanto lá do estado do Rio Grande do Sul, a gente pode até hoje encontrar as brizoletas, né? Que era outro tempo, como tu falou, mas foi uma forma que ele proporcionou de levar a escola até a criança, né? Muitas crianças não tinham nem condições de chegar até as escolas, não tinham estradas. Hoje a gente vê as pessoas, inclusive, criticando a questão, mas construir uma escola lá no interior, mas era outro tempo. Não tinha nem estrada para as crianças chegar até os grandes centros para estudar. E aqui em Porto Alegre, a gente vê, aqui em Brasília, na sede, a gente vê às vezes pessoas do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, chegam aqui para agradecer o Brizola. Hoje são pessoas bem-sucedidas, são promotores, são juízes, são médicos. Foram a profissão que desejaram através da educação. Então isso é um passo importante que o nosso Estado precisa dar também na educação, que também deixa a desejar, né, Yuri? Eu tenho para mim que a pecha que a gente herdou por muito tempo de que o gaúcho era politizado vem em boa parte da educação que foi dada nessa virada dos anos 50 para os anos 60, na informação, na leitura, na alfabetização. E eu estudei numa brizoleta. Olha para mim, eu fui alfabetizado numa brizoleta que esse ano perdeu o primeiro ano e vai parar de alfabetizar. Ano que vem vai perder o segundo ano e assim sucessivamente até perder as séries iniciais e começar a ser uma escola só de sexto ano para frente. Quem sabe a gente consiga chegar ao Piratini e poder mudar essa realidade, né? Mas uma escola que tinha um viés, e aí tu deve lembrar o Brizola nos debates de 94, se eu não me engano, ele fala isso assim, que um país de primeiro mundo entende que a escola ela é multissetorial, ela é o lugar onde a criança vai se alimentar, vai poder ter um acompanhamento nutricional, odontológico, vai poder ter um atendimento, um mimo praticamente, assim, um cuidado, um afeto, um carinho que vai formar ela como um cidadão esclarecido e bem cuidado. A escola tem que ser esse ambiente. Muitas vezes as famílias buscam, e eu acompanho muito as professoras, diretoras das escolas da região, me trazem demanda. Ontem mesmo eu estava conversando com uma, me pedindo apoio. Elas evitam às vezes se expor para não criar nenhum tipo de rusga com os gestores administrativos, público e municipal. E a gente vê que elas muitas vezes estão abandonadas ali e que essa visão de escola cuidada, que cuida da criança, que é na verdade um mini centro comunitário. A mãe, quando está desesperada, vai na escola pedir informação de como ter uma cesta básica, de como vacinar. Poderia ser tudo centralizado nisso, nessa visão brizolista. E ele diz, né, quando ele diz para o Fernando Henrique, cara, é a ignorância. Antes de falar isso, a frase ficou famosa. Ele está falando o quê? De um professor bem pago, de uma escola digna, estruturada, que alimenta, que cuida e que escolariza. Então não tem, ele diz exatamente isso, que uma nação que se preza não vai ter outro caminho que não seja esse. Fato, a gente pode falar de tudo que for aqui, não vai ter outro jeito que não comece por esse.
É verdade. Eu também lembrei dessa frase, né? Foi naquele debate lá com o Fernando Henrique Cardoso, onde o Fernando Henrique Cardoso criticava os CIEPs, né? Que era caro. Daí ele vem e diz, cara, é a ignorância dos gestores, e é verdade. Porque no momento que tu proporciona, eu acho que o bom gestor, em primeiro lugar, ele tem que ser humano, né? Saber se a criança está bem vestida, se está bem alimentada. E proporcionar oportunidades, né? Oportunidades de acesso à educação de qualidade, oportunidade no mercado de trabalho, ter uma saúde de qualidade também. Eu acho que todos esses requisitos a Juliana reúne para administrar o estado do Rio Grande do Sul com competência e qualidade. Com certeza vamos estar bem representados, né, Yuri? Com certeza. Tem uma coisa que me chama muito a atenção, que como era naturalizado isso, e ainda hoje é um pouco até, que o Fernando Henrique ele começa reconhecendo e elogiando os CIEPs e ciência. Ele diz é bom, tem resultados positivos, é tudo, mas custa tanto, o gasto é tanto. Então, a capacidade de não conceber que aquilo ali não é gasto, não é custo, é investimento. Que ele próprio reconhecia que era positivo, que era bom, que dava resultado. Então, o que o Brizola mostrava é que não é custo, não é gasto, é de fato investimento. E se tem uma coisa que a Juliana herdou, cresceu ouvindo e se inspirando, é esse compromisso, essa noção de que tu tá fazendo uma visão estadista que não é para 4 anos para ganhar uma reeleição. Que investir, de fato, é um projeto estadista de 30, 40, 50 anos para uma sociedade em todos os aspectos. Todos. Social, econômico, financeiro, qualquer um vai ser cultural, vai ser iniciado 30 anos antes. E a gente está tentando reproduzir isso agora, né? E geralmente os políticos, eles assume o governo e não investe na educação, porque é bem como tu falou, a educação ele vai ter um efeito a longo prazo, né? E os políticos pensam só em se preocupar com a reeleição, então fazer obra, divulgar, mostrar, e por isso que nós estamos hoje na situação, e a China aí dá um grande exemplo do que a educação, o trabalho, o foco, a produção e a saída, né, para os países emergentes, assim como alguns países aqui da América Latina, possam se desenvolver. Mas muito bom receber aqui nos estúdios da Rádio Legalidade. Tu conhece também a história da Rádio Legalidade, sim, né? sim. Que foi de suma importância para evitar o golpe militar, liderado pelo Brizola, lá no Palácio Piratini, quando então governador lá do estado. Naquele momento de embate, né, que o João Goulart era o vice-presidente, né, eleito pelo voto, e estava sendo ali... E estava na China, né? Exato. Essa relação... Impedido de assumir, né? E o Brizola mobilizou, então, toda a sociedade gaúcha, né? Teve povo lá que pegou em armas em defesa da nossa democracia, em defesa da nossa Constituição Federal. Então é importante receber os gaúchos também aqui na Rádio Legalidade, para que a gente possa cumprir com essa função social da Rádio Legalidade, de levar a informação, a cultura, promover o bom debate, né, para que a população agora, em 2026, nas eleições que ora se aproxima, sabe identificar quem realmente é patriota, defende a soberania nacional, os interesses, as nossas estatais, daqueles falsos patriotas que vão aí no exterior Exatamente. Vender as nossas terras raras, as nossas riquezas, como a gente está aí acompanhando. Agradeço mais uma vez, né? E poder fazer esse resgate histórico, essa projeção de futuro, né? Muita gente fala que a gente vive de passado, que vive na sombra do Brizola, né? E eu gosto muito do que a Juliana diz, que não, a gente vive na luz dele, porque nós somos hoje o fio da história. O fio condutor de uma chama que ele manteve lá. Eu fico muito feliz de estar vivendo esse momento, de estar acreditando muito que ele é muito promissor, de estar fazendo parte dessa história. Como tem em Troia, né, o narrador ele fala, quando falarem de mim, lembrem de dizer que eu vivi no tempo de Aquiles. É uma coisa que, se eu não tive a oportunidade de conhecer o velho Brisa, mas tem uma coisa que eu me orgulho muito, é de ter vivido no mesmo tempo que ele, né? E hoje estar nas fileiras trabalhistas, pedetistas do local geográfico onde ele esteve, isso aí
quis o destino, e está lutando e sendo esse fio da história para as próximas gerações que com certeza precisam voltar a ter esse espírito nacionalista. Porque patriotismo sem nacionalismo é uma casca frágil, vazia, agarrada em símbolo, e o nacionalismo ele prevê sim soberania e principalmente um cuidado e uma preocupação com quem mais precisa, com justiça social e igualdade. Então, muito feliz de estar aqui na Rádio Legalidade, um esboço do que foi a Rádio Legalidade do Leonel Brizola, podendo trazer um pouquinho mais e reverberar um pouquinho, que os próximos vão ouvir e vão reverberar para frente também. Certeza. Eu costumo dizer também que o bom gestor, ele tem que olhar para trás, ele tem que conhecer a história para o presente e projetar também o futuro. Hoje a gente vê uma guerra lá no Oriente Médio entre Estados Unidos, Irã e Israel, e o que a gente espera é que as futuras gerações de gestores possam entender, né, que é um grande erro o que está acontecendo lá, todos aqueles ataques lá contra o Irã, liderado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e que não faça mais esses erros e que pense no Brasil e no mundo por um todo, né? Num país cada vez mais global, né? Onde as portas de comércio cada vez se abra mais. E o Brasil com certeza será um grande produtor de alimentos tecnológicos também, né? Na questão da produção de tecnologia, da indústria. E a gente fica aqui, né, aguardando para que essas próximas eleições transcorram da melhor forma possível, que a democracia prevaleça e que tenhamos em frente, não só nos governos estaduais e federal, gestores comprometidos com o poder público e com os menos necessitados, como também o parlamento. A gente sabe que o PDT, lá no Rio Grande do Sul, tem uma nominata de deputados estaduais e deputados federais competitivos, né? Com pessoas realmente muito bem preparadas. Como que tu vê o PDT hoje nesse cenário, aumentando aí a participação do Rio Grande do Sul no Congresso Nacional? Vejo com muito otimismo. Eu acho que esse cenário com a Juliana nos favorece numa espécie de renascimento, de renovação de forças. A nossa nominata, independente também da candidatura da Juliana, já vinha mostrando um bom desempenho, uma boa perspectiva de votação. E temos hoje nossos 2 deputados federais, temos também o nosso presidente municipal, Márcio Binzeli, vindo com muita força também, né? Temos o doutor Thiago, que retornou para o partido também, fortalecendo a nominata estadual. Então é uma coletividade muito forte que está vindo e que nos dá a esperança de colaborar com a ascensão ao Piratini, colaborar com um projeto nacional de defesa da democracia, do campo progressista contra o fascismo. Não é exagero falar, ninguém está falando o contrário. E hoje esse projeto é sim representado pelo atual presidente Lula. E a reeleição dele mantém essa perspectiva de campo progressista e democrático que o PDT sempre fez parte. Então, desde do deputado estadual, desde o deputado federal, a Senado, essa coalizão partidária, essa frente ampla. Agora eu me sinto à vontade para dizer, né, dessa forma, uma verdadeira frente ampla que pode sim nos afastar um pouco mais de uma ameaça que não dorme. Não dorme. Ela é constante, está sempre, como uma frase um pouco às vezes pesada, mas está sempre no cio, sempre querendo, de alguma forma, voltar à tona e ameaçar os brasileiros naquilo que é mais sagrado, que é a democracia, a participação popular do campo democrático. Tá certo. Yuri, deixa o meu abraço lá para Juliana Brizola, para todos os meus conterrâneos lá do Rio Grande do Sul, os quais eu tenho o maior carinho, o maior respeito. Estou sempre com a cabeça virada para o Rio Grande do Sul. Sim. Hoje faz mais de 2 anos que eu estou aqui em Brasília, mas as minhas raízes, né, estão lá. Tenho um carinho, uma admiração, um respeito muito grande lá para aquele povo, um povo guerreiro, hospitaleiro, acolhedor, né, que com todos os acontecimentos, as mudanças climáticas, enfrentou aquelas enchentes, se ergueu de cabeça erguida, né, e seguiu em frente e lutando cada vez mais, sempre cultivando a cultura gaúcha,
que é esparramada por todo o Brasil, em todos os estados tem um gaúcho, tem um CTG, levando a nossa cultura, isso é muito bom, nos orgulha. Queria então, para finalizar, deixar a palavra à tua disposição para deixar uma mensagem, não só aos porto-alegrenses, como também para todas as pessoas lá do estado do Rio Grande do Sul que acreditam no nosso projeto do trabalhismo, no projeto da Juliana Brizola. Primeiramente seria, né, não deixar-se levar pela ideia de que a política não é o elemento transformador da sociedade. Quem prega isso quer se aproveitar desse descrédito, desse antissistema, para entrar num sistema já viciado. O deputado Fernando Gabeira, ele tinha uma frase que eu gostava muito, que é: tu pode não gostar, tu querer te manter afastado, mas tu nunca vai escapar dos efeitos da política. E nesse cenário, a gente enquanto trabalhista, pedetista, progressista, a gente traz esse foco, essa perseguição constante para justiça social, para igualdade, para educação, para prosperidade de todos, né? Da maior parcela possível, porque a política também é a ciência do possível, a maior parcela possível, até que utopicamente a gente busque o todo. Mas o PDT se coloca nessa posição, a gente quer trazer para o Rio Grande do Sul, para o Brasil, esse país mais justo, mais igualitário, assim como tantas outras correntes querem. A gente está aqui colocando a nossa palavra, a nossa disposição, mas principalmente, que é o meu lema lá, muita liderança, muito trabalho e muita dedicação. Isso aí nunca vai faltar da nossa parte. Yuri, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui na Rádio Legalidade. Bom retorno a Porto Alegre.